Levítico 5. Casos em que é preciso oferecer sacrifício, e se alguém pecar e ouvir uma voz de blasfêmia e for testemunha de algo que viu ou soube, se ele não o disser, então ele levará a sua iniquidade. Ou se uma alma tocar em alguma coisa impura, seja a carcaça de um animal impuro, ou a carcaça de gado impuro, seja a carcaça de coisas impuras que se arrastam, ainda que lhe seja oculto, contudo ele será impuro e culpado. Ou se ele tocar a impureza de um homem, seja qual for a impureza com que o homem se tornou impuro, e lhe for oculto quando o souber depois, então ele será culpado. Ou se uma alma jurar, pronunciando com os seus lábios para fazer o mal ou para fazer o bem, seja o que for que o homem pronuncie com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, então culpado será numa destas coisas. E será que, sendo ele culpado em uma destas coisas, então ele confessará que pecou naquela coisa. E ele trará sua oferta pela transgressão ao Senhor, pelo pecado que ele pecou, uma fêmea do rebanho, um cordeiro ou cabrito das cabras, como oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado. Mas se ele não for capaz de trazer um cordeiro, então ele trará por sua transgressão que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro para uma oferta queimada. E ele os trará ao sacerdote, o qual oferecerá aquele que é para a oferta pelo pecado primeiro, e lhe torcerá a cabeça junto ao pescoço, mas não o dividirá. E espargirá do sangue da oferta pelo pecado sobre a parte lateral do altar, porém o resto do sangue será espremido na base do altar, isto é uma oferta pelo pecado, e ele oferecerá o segundo como oferta queimada conforme o costume, e o sacerdote fará expiação por ele pelo seu pecado que ele pecou, e ele será perdoado. Mas se ele não for capaz de trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de farinha fina por uma oferta pelo pecado. Ele não colocará azeite sobre ela, nem colocará em cima qualquer incenso, porque isto é uma oferta pelo pecado. Então ele a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como um memorial, e a queimará sobre o altar, conforme as ofertas feitas por fogo ao Senhor. Isto é uma oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ele acerca do pecado que ele pecou em alguma destas coisas, e ele será perdoado, e o resto será do sacerdote, como uma oferta de alimentos. O sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Se uma alma cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então ele trará ao Senhor por sua transgressão um carneiro sem defeito do rebanho, com a tua estimação em siclos de prata, segundo o ciclo do santuário, por uma oferta pela transgressão. E ele fará restituição pelo dano que ele fez à coisa sagrada, e acrescentará a 5ª parte, e a dará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação para ele com o carneiro da oferta pela transgressão, e ele será perdoado. O sacrifício pelos pecados involuntários. E se uma alma pecar e cometer alguma destas coisas que são proibidas de serem feitas, conforme os mandamentos do Senhor, e ele não sabia, ainda assim será culpado, e levará a sua iniquidade. E ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimativa, por oferta pela transgressão, e o sacerdote fará expiação para ele acerca da sua ignorância, naquilo que errou sem saber, e ele será perdoado. Isto é uma oferta pela transgressão. Ele certamente transgrediu contra o Senhor.